Tá difícil encontrar o profissional certo para sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos o programa de hoje dando as boas-vindas a você que já nos assiste. O Papo Certo traz assuntos de relevância e do dia a dia. E hoje, terça-feira, dia 21 de maio, vamos falar um pouco sobre as enchentes. Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje, no Papo de Política, estaremos falando sobre as enchentes no município de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Quem estará trazendo todas as informações para nós aqui é o secretário de obras do município, que é gestor público também, o Guido Bamberg. Muito obrigado pela presença aqui no programa, Guido. Boa noite aos ouvintes. Mas é uma satisfação poder estar aqui com vocês, trazendo esclarecimentos, trazendo as atualizações do que a administração pública, que a Secretaria de Obras do município vem fazendo para enfrentar os problemas causados pela maior enchente da nossa história. Guido, eu te agradeço muito a tua presença. Eu sei que está bem corrido, então assim, ele teve que deixar muitas coisas que ele está fazendo aqui na nossa cidade para poder estar aqui trazendo esses esclarecimentos para vocês. Então aproveito para convidá-los a participarem do programa enviando a pergunta ou o comentário de vocês aqui para o nosso WhatsApp 3029 8080. Agora a gente faz um intervalo de 30 segundinhos e já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas, vocês já podem compartilhar. Bom, secretário Guido Bamberg, qual é a população atual de Canoas e quantas pessoas foram diretamente atingidas pelas enchentes? Então, nós temos a população de Canoas hoje é em torno de 370 mil habitantes e nós temos um número aí de 140 mil pessoas atingidas. São 70 mil famílias que foram impactadas pela enchente no lado oeste da cidade. Então é um número muito grande de famílias atingidas que muitas ainda não conseguiram retornar às suas casas, né? Fala-se em 60% da cidade atingida. Traz para a gente os bairros que foram inundados e os que foram alagados. O lado oeste da cidade, todo ele foi alagado, né? Desde o bairro São Luís até o bairro Rio Branco. Todo ele, Matias Velho, Harmonia, Mato Grande, Fátima, todos os bairros do lado oeste da cidade, eles tiveram alagamentos por conta do rompimento dos diques do Rio Branco e da Matias Velho. Onde houve um alagamento foi no bairro Niterói, né? A parte mais baixa do bairro Niterói teve um alagamento e lá o dique não rompeu. É importante até a gente fazer uma referência. Niterói foi o primeiro? Niterói foi um dos primeiros. Como é que começou? Que foi muito volume de chuva ali e a rede pluvial do bairro ela não suportou. Então ela acabou alagando ali na ponte mais no ponto que a gente chama ali do Rei do Gelo ali embaixo ali no Niterói. Então ali ela represou, o rio Gravataí represou a água ali e começou a inundar o bairro Niterói. Mas as nossas casas de bomba estavam todas elas operando até a noite do colapso. Niterói continua operando ainda, então nós temos lá
A casa de bombas 1 e 2 continuam funcionando por conta elas têm um trabalho contínuo, né? Então, nós temos um aporte lá de bombas também da Corsã. Por isso mereceu uma atenção especial no Niterói. Quando houve a ruptura dos diques da Matias Velho e Rio Branco, nós tivemos que concentrar nossa atenção um pouco mais para o bairro Niterói para que não acontecesse o mesmo. Porque se os níveis da vala interna do dique subissem muito, nós poderíamos colapsar a casa de bombas e aí fatalmente ia subir o nível de água ali e o rio... Teria sido pior ainda. Teria sido pior. Então ali nós tivemos uma interferência muito grande da administração pública numa obra que foi feita sobre o dique, uma elevação da cota daquele dique foi elevada em 1,30 m. Como é que foi feita essa elevação? Que foi uma obra, foi um convênio que a administração do prefeito Jairo Jorge buscou na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Foi um convênio com o governo do Estado que teve aporte de recursos para fazer a construção do Parque Natural, que fica ali junto ao Rio Gravataí, e também o acesso ao Distrito Industrial Jorge Lander, que fica atrás da usina de reciclagem que é gerido pela SBR. Então, quando se fez o projeto de pavimentação dessa via, a equipe técnica já teve a feliz ideia, vamos dizer assim, de elevar a cota do dique, que era de 4 metros para 5,30 metros. Então, a construção da pavimentação elevou o nível da via em 1,30 m e foi o que salvou o bairro Niterói. Olha, isso na parte do Rio Gravataí. Do Rio Gravataí. Porque, para quem não conhece, Canoas é banhado por 2 rios, né? Exato. O Rio dos Sinos, de um lado, no oeste, e do leste, o Rio Gravataí. Então, o Gravataí não teve tanto efeito por conta dessa obra. Exato, que o Gravataí, ele vem por Gravataí e quando ele chega aqui embaixo na confluência, ele encontra os Sinos, ele represa, ele sobe. E ali nós tivemos eu estava lá diuturnamente lá acompanhando o pessoal da Casa de Bombas, lá tivemos um reforço na Casa de Bombas para poder... como é que funciona, né? Tem o rio e aí o dique e a vala interna que recebe a água da rede pluvial do bairro. E como com um volume de chuva muito forte, a vala interna ela tende a aumentar o seu nível. E a nossa Casa de Bombas, ela estava operando no limite. E nós conseguimos um aporte de uma bomba da Corsã depois do pior momento. No sábado à noite, depois que rompeu o dique da Matias Velho e da Rio Branco, no sábado para o domingo nós tivemos o pior momento, foi muito crítico. Na madrugada eu passei lá com o pessoal da operação, nós chegamos num momento que eu achei que ia colapsar também. Eu estava em cima do dique. Aí teria inundado o outro lado. Teria inundado o bairro Niterói todo. Eu estava em cima, junto com a equipe lá na madrugada. A gente teve um momento mas graças a Deus não aconteceu. Mas graças à elevação da cota do dique. Se não tivesse sido feita essa obra importante que o prefeito Jairo Jorge tomou essa decisão em setembro, ela iniciou. Essa obra estava paralisada quando eu assumi a secretaria. Hoje fazem cerca de 50 dias que eu estou secretário de obras. Essa obra estava paralisada desde janeiro. Então foi inclusive o primeiro ato que eu, enquanto secretário, determinei foi a retomada dessa obra. Porque a gente não entende por que ela estava parada, Evanir e Amanda, porque o recurso dessa obra está no caixa, é um recurso específico para essa obra e a obra parada. Então, a primeira ação que eu tomei enquanto secretário foi retomar essa obra e foi o que salvou o bairro Niterói Podemos dizer que salvou muitas vidas. Olha, eu imagino que sim. Secretário Guido, em relação a Rio Branco, nós recebemos a informação que a água começou a entrar ali pela divisa de Porto Alegre. Isso, seria pela Cassol, ali pelo Rio Gravataí. Mas o dique, ele fica no final da Rio Branco com a 448 ou ele fica junto do Rio Gravataí? É que assim, como o Rio Gravataí represou lá embaixo com Guaíba, ele realmente extravasou na Cassol, né, naquele que a gente chama Cassol ali na Guilherme Michel. E realmente teve esse ingresso de água por ali, mas na madrugada o prefeito deu alerta de evacuação antes, na quinta-feira, e na sexta-feira que teve o rompimento do dique e rompeu lá junto na 448, lá embaixo na saída da rua Allan Kardec, uma ruptura de 50 metros de extensão, com uma ruptura total de mais de 6 metros de profundidade. E ali acabou inundando toda a região, né?
E realmente foi bem rápido no bairro Rio Branco mesmo, quando rompeu, rapidinho chegou. O segundo bairro ali a ser inundado foi Mato Grande, certo? Por que aconteceu? O Mato Grande ele não tem um polder de proteção ainda, né? Porque tem um arroio também. Exato, tem o arroio ali, o Araçá, e a gente tem um dique, mas ele é menor. A cota dele é menor do que os diques de proteção da Rio Branco e Matias. Tem um projeto que está aguardando o licenciamento da FEPAM para a construção desse dique e a casa de bombas número 9, bem ali na saída do Mato Grande. Então agora nós já inclusive já alteramos o projeto para elevar a cota para no mínimo 7,5 metros, esse dique que vai proteger o bairro Harmonia ali, aquela região toda ali que não... E o Mato Grande, né, que ainda não tem proteção, a exemplo do bairro São Luís, que também não tem proteção por diques ainda. Eu ia perguntar exatamente sobre o São Luís, que também não tem essa proteção. Também não tem. Então, são 2 diques que nós precisamos imediatamente construir, que é o São Luís e o Mato Grande. Mas hoje, no total, secretário, quantas casas de bombas nós temos em Canoas? Nós temos 8. E todas estão funcionando? Não, as do lado oeste colapsaram, né? Sim. Só estavam funcionando a casa de bombas número 1 e 2, que é no Niterói, e ontem à tarde conseguimos fazer operar a casa de bombas número 8, que fica lá na Matias Velho, na Curitiba. Estamos operando lá com 2 motores, já começamos ontem a bombear. Cada motor tem capacidade de vazão de 2,6 mil litros de água por segundo. Então ela está já desde ontem operando com 2 motores. Queremos tentar entrar em operação o terceiro no dia de hoje ainda. Que já está ali sendo instalado. Já está instalado. A operação está sendo através de geradores de energia. A gente teve um apoio do Exército para levar geradores por helicóptero lá, porque o acesso terrestre estava dificultoso. Então conseguimos fazer essa operação aí muito importante e fazer a casa de bombas 8 operar. E no bairro Matias Velho foi o rompimento do dique número 4, foi isso mesmo? Ou no dia 4 de maio? Sim, ele rompeu... Foi um pouco depois. O da Rio Branco teve ruptura em torno da 1h30 da manhã, segundo relatos que a gente tem de moradores, e o da Matias foi em torno das 4 horas da manhã. Ele rompeu atrás da casa de bombas número 6. Também teve uma ruptura de cerca de 40 metros e também uma ruptura total do talude. E hoje vocês não conseguem ter acesso lá, ou sim? Não, a gente tá conseguindo ter um acesso meio precário por cima do dique, mas como tem um risco ali, a gente não consegue chegar com caminhões pesados. Então nós estamos agora com a engenharia lá em campo, hoje, fazendo alguns estudos para como fazer uma estrada de acesso ao dique, porque ele fica distante da 448 e distante da 386, que ali a gente tem um caminho de acesso que vem da 386 até pela via férrea, mas é um caminho longo ali, deve dar uns 2.000 metros, e pelo dique também é uma área alagada. Então a gente tem que construir um caminho de acesso para poder chegar com equipamento pesado, caminhões, para fazer o fechamento do dique. Isso está começando, ontem teve a licitação, a contratação emergencial. A empresa que ofertou o menor preço já foi acionada, eu já os acionei ontem mesmo, para imediatamente tomarem conhecimento do terreno e imediatamente começar a intervenção. E eu observei ontem algumas imagens pelas redes sociais que o final da Matias, ela já está perto da 448, um pouco mais seca. Mas aqui a parte da estação ali, está tudo bem cheio de água ainda. Tu percebe que vai represar essa água no centro do bairro ali, e como essa água vai fazer para sair? É por isso que nós temos que instalar bombas ali. Nós vamos ter que tirar essa água de uma forma mecânica. Ela ainda está saindo por gravidade, o rio está descendo, então a própria ruptura do dique está proporcionando que a água saia. O pessoal nos pergunta, mas a gente está bombeando a água, ela vai voltar? Não, ela não está voltando, porque ela está saindo por gravidade pela ruptura e está descendo para o rio. Então ainda está o rompimento do dique ainda está nos favorecendo. Mas a gente tem que planejar imediatamente o fechamento dele, porque daqui a pouco começa a retornar água. Então essa medida a gente está fazendo, iniciando hoje.
e vamos instalar bombas para daí sim drenar essa água que vai ficar, que ainda está represada ali, né? E, secretário, antes da inundação, as casas de bombas estavam funcionando? Todas? 24 horas por dia. Isso é um questionamento que a gente recebeu muito e muitas fake news, muitas, dizendo que as casas de bombas não estavam funcionando. Para vocês terem uma ideia, as casas de bombas do bairro Niterói, elas devem estar hoje há cerca de 20 dias funcionando 24 horas. A gente não desliga a casa de bombas porque tem água que acaba entrando, não com um volume muito forte ali do Gravataí, mas tem os afluentes que acabam elevando a vala interna. Então a gente tem que estar constantemente bombeando essa água para fora do bairro. Então são equipamentos que estão funcionando 24 horas por dia ainda. As do bairro Rio Branco e Matias Velho, Mato Grande, elas colapsaram por causa da enchente, então elas deixaram de operar por conta disso. Mas elas estavam, sim, até o momento das suas rupturas, funcionando 24 horas por dia. Perfeito. Bom, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Agora eu vou chamar o nosso intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e através do nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem conferir a agenda da semana e através do direct sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de Obras aqui do município de Canoas, o gestor público Guido Bamberg. Guido, como é que está a situação da cidade de Canoas hoje? Bom, nós estamos fazendo a instalação de motobombas, temos 2 motobombas instaladas no Rio Branco, temos algumas bombas da Corsã também instaladas lá na Rio Branco, conseguimos fazer a operação da Casa de Bombas 8, nós devemos estar hoje com uma capacidade somada de drenagem em cerca de 12 mil litros de água por segundo, com esses equipamentos funcionando. Vamos estar recebendo durante o dia equipamentos da Sabesp, que nós já temos 2 bombas instaladas, tem mais 6 a serem instaladas. É uma operação de montagem que demanda bastante trabalho e força, que é um equipamento de 6 toneladas, né? Então, estamos recebendo também outras motobombas que foram contratadas pela administração pública. Estão chegando hoje de São Paulo alguns equipamentos que são flutuantes também, que vão ser empregados no bairro Matias Velho, justamente para drenar essa água que está represada ali. Concomitantemente a isso, já tem uma força-tarefa fazendo a limpeza das vias onde a água já está baixando. É uma ação muito ampla, são 40 retroescavadeiras, 120 caminhões, máquinas, equipamentos e mão de obra que está fazendo a limpeza das vias da cidade onde a água já represou, porque vai ter muito resíduo, muito detrito, né? Que infelizmente as pessoas perdem seus móveis com uma enchente dessa e é posto na rua e a gente precisa fazer essa limpeza imediatamente. Falando sobre limpeza, me passaram a informação que haverá novas contratações para auxiliares de limpeza na cidade. Isso é fato? A administração está pensando no todo, né? Fazendo porque a gente tem que trabalhar o pós-enchente, né? Que é fazer a recuperação da cidade. Então, tem equipes que vão estar auxiliando nessa limpeza, a gente vai fornecer kits de limpeza para as famílias, para fazer a limpeza das suas residências, porque as pessoas perderam tudo. Então, a gente tem que tentar auxiliar de uma forma que elas comecem
recomecem a sua vida com com um certo apoio, né, para poder se restabelecer. Então, tem essas frentes que estão sendo contratadas, sim, para isso. E eu lhe dou parabéns, porque realmente com o efetivo que se tem normal da cidade não é possível né, se reestruturar com toda essa calamidade. Não, nós temos, são 70 mil famílias, nós estamos falando aqui de que impactadas. Então, nós não temos recursos humanos próprios do município para atender. E isso é imediato, né? A população precisa de uma atenção imediata e a administração pública não tem medido esforços para que isso aconteça logo, né? Secretário, antes dessas enchentes ocorrerem, tinha outras obras, outros projetos, né, acontecendo. O senhor pode trazer rapidamente para nós quais são essas obras e como é que serão retomadas? Eu, nos primeiros 30 dias de gestão, que foi em torno do 30º dia que aconteceu a enchente, a primeira ação que eu retomei enquanto secretário foi retomar a obra do dique da Niterói, que ela estava paralisada, a gente não entende porquê, mas... então foi uma obra importante que a gente retomou ali e volto a dizer que acho que salvou o bairro Niterói. Nós também reativamos o contrato de manutenção e operação das casas de bomba que estava sem manutenção e operação desde janeiro, ou seja, elas estavam abandonadas. A sorte, ou não sei se a gente pode dizer assim, que não aconteceu uma enchente em janeiro ou fevereiro, porque as casas de bomba estavam sem manutenção e sem operação. Isso a gente até tem que tomar uma medida sobre isso, porque é uma negligência, né? Então, nós quando assumimos, imediatamente contratamos uma empresa que estava fazendo a gestão e a manutenção e operação das casas de bomba 24 horas por dia. E, junto a isso, instalamos geradores de energia em todas as casas de bomba, para que, como elas são movidas a energia elétrica, dá um colapso na energia elétrica, até a gente chamar a empresa para fornecer o gerador, leva 4 horas até mobilizar e instalar. E 4 horas é muito tempo num período de chuva. Os níveis elevam muito rápido. Então, o que nós fizemos? Colocamos geradores em todas as casas de bomba. E isso estava funcionando perfeitamente. Tanto é que na Matias Velho teve uma falta de energia na casa de bomba número 7, por cerca de 4 horas, e o gerador de energia entrou imediatamente em operação, mantendo os níveis seguros para não ocorrer alagamento. Então, foram algumas medidas emergenciais que a gente tomou para proteger a comunidade, mas o volume de chuva que a gente enfrentou ninguém imaginava volumes tão fortes de chuva, né? Nessas novas bombas que estão sendo instaladas, gostaria que o senhor trouxesse para quem nos assiste como que funciona na prática. Fica alguém operando, elas funcionam sozinhas, qual é o tipo de combustível, se faltar luz elas vão funcionar, elas podem funcionar direto, sem parar, como funciona? Sim, nós temos as bombas que estão ligadas, elas funcionam 24 horas por dia. Elas não param, elas são movidas a gerador de energia. Por exemplo, as que nós instalamos no dique da Rio Branco, elas são movidas a gerador. Nós estamos instalando uma pequena subestação de energia elétrica para poder reforçar o abastecimento da operação, e as outras são movidas a combustível, óleo diesel, né? Então a gente tem que abastecer, a gente tem plantões aí 24 horas para manter abastecidos os equipamentos para que eles não deixem de funcionar, né? Certo. E, secretário, vamos falar aqui de perspectivas, não é? Para reconstruir Canoas. A prefeitura, o município dispõe de máquinas, pessoal suficiente, e quanto tempo aí a gente pode esperar melhorias e que a cidade retome aí ao normal? Iniciou-se ontem, o prefeito Jairo Jorge acompanhou ontem às 7h30 da manhã o início dos serviços de limpeza nos bairros São Luís e Fátima, onde a água já recuou. Nós contratamos emergencialmente os serviços de mão de obra e limpeza, porque o efetivo do município realmente não dá conta, né? O parque de máquinas nosso está sucateado, enfim, não teve uma renovação, e é necessário contratar equipamentos e mão de obra para fazer isso de uma forma muito, muito mais rápida, né? Porque se nós formos fazer com recursos próprios, a gente não vai conseguir ter efetividade. A ideia, ontem já se fez a limpeza no bairro São Luís,
E gradativamente, quando a água vai baixando, a gente já tem a equipe já pronta, já fazendo a limpeza das vias públicas. E falando sobre os outros 40% da cidade, se viesse uma chuva como a que veio e todos esses diques que romperam, teria risco para o outro lado da cidade? Se rompesse o Niterói, teríamos o bairro Niterói até perto do Nossa Senhora das Graças, certamente inundado, né? Então, nós teríamos um problema. Esse ficaria de fora da enchente só os bairros de Estância Velha, Guajuviras, Olaria, porque eles não têm nenhum rio que os banhe. Então, ali, esses bairros estão seguros. Mas nós estimamos que se rompesse o Niterói, com certeza ia ser bem pior o nosso... E falando sobre o futuro também, secretário Guido, há algum estudo para que não volte a acontecer mais esse tipo de tragédia? O que a gente vai fazer? Tem que fazer um estudo de bacia hidrográfica, né? A gente tem já contato com os municípios, que são 32 municípios que abrangem a bacia do Rio dos Sinos, que é um trabalho conjunto que deve ser feito aqui. Nós temos que chamar o governo do estado, a União, para se fazer um trabalho de um planejamento muito maior, né? A gente não pode pensar, porque se nós fizermos a proteção dos nossos diques, que nós vamos ter que fazer, Esteio vai ter que fazer, Santa Rita vai ter que fazer, e a gente vai subindo até Campo Bom, onde começa, é um processo que vai ter que envolver todos esses municípios, para cada um conseguir fazer a sua parte da melhor forma possível, porque o rio, ele quando extravasa, ele vai procurar um caminho. Então, a gente tem que ter esse planejamento de toda a bacia hidrográfica para conseguir fazer com que a geografia nos proporcione resolver esse problema. Bom, o senhor, como secretário e representante da prefeitura, lhe perguntamos, mas de que forma a população também pode contribuir para que a nossa cidade se reorganize o quanto antes? A população, o povo tem sido muito solidário, né? Está todo mundo ajudando de uma forma ou de outra, agora na recuperação, na limpeza. A população ela está se ajudando mesmo, assim, uns ajudando os outros, né? Eu tenho percebido pessoas que moram do lado seco da cidade, vamos dizer assim, vindo para ajudar as pessoas na retomada da sua vida, né? Nos bairros, no lado oeste da cidade. E os donativos estão chegando, são muitos que estão vindo, então a gente crê que logo a vida vai voltando ao normal. Nós esperamos que seja logo, reconstruímos a nossa Canoas. Então, secretário Guido, lhe agradeço muito a sua presença aqui conosco e força Canoas. Não, obrigado, é importante esse espaço para poder trazer os esclarecimentos e vamos ter fé, vamos ter resiliência que tudo vai voltar ao seu normal. Muito obrigado. Agradeço a todos também que nos assistiram até aqui. Secretário, desejo boa sorte aí na grande empreitada de reconstruir nossa Canoas e deixar um abraço fraterno, então, a todas as pessoas aí que estão afetadas pelas enchentes e também a todos os voluntários. Ficamos então por aqui e amanhã, 20h30, mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá.